esse processo todo, ele pode gerar muitos conflitos internos, né? E Joana de Ângeles, no livro, até uma frase que eu gosto muito, que está no livro Amor, Imbatível Amor, ela vai dizer que a vida moderna, geradora de estresse e angústias, por sua vez, também desencadeia mecanismos de ansiedade e de fobias várias, que desgastam os núcleos do equilíbrio psicológico com lamentáveis disfunções nos equipamentos físicos. Então, a gente vivendo uma experiência muito prolongada de ir atacando o próprio organismo, com excesso de raiva, excesso de lamentação, chega uma hora que o corpo ele adoece, né? Dr. Joaquim Murtinho, pelas mãos abnegadas de Francisco Cândido Xavier, ele vai escrever um tratado sobre saúde física e saúde mental. Ele vai dizer que a saúde do corpo é um reflexo de uma harmonia espiritual. Então, toda doença, ela começa no espírito. Eu preciso fazer uma autoavaliação sobre o meu papel na vida, né? Porque todos nós trazemos uma programação reencarnatória. E quando nós nos afastamos um pouco dessa programação, que nós participamos disso, né, dessa programação, a gente começa a ter os nossos vazios, até a gente voltar naquilo que a gente precisa estar. Então, é um processo que demanda muitas experiências, e nem sempre nós vamos para o caminho que a gente gostaria de ir, né? Vou me lembrar de um diálogo de Jesus com Simão Pedro, Simão Pedro ansioso, conversando com Jesus sobre o futuro. Jesus diz a ele: Simão, te levarei para onde não queiras ir. Muitas vezes a gente não quer, mas é preciso chegar até lá. E quando a gente descobre, mesmo a gente sendo renitente em algumas situações, a gente descobre um novo caminho, né? Eu, por exemplo, o Alenilson já nasceu com coração bom, já predestinado a trabalhar na doutrina espírita. Eu nunca imaginei que eu fosse entrar numa casa espírita. Trabalhar, nem pensar. E essa coisa da gente sentir os espíritos, como é que é esse negócio? Então, a vida, ela foi caminhando, né? Muitas vezes nós somos renitentes, né? Quando a gente vai descobrir que todo aquele processo que a gente vai sentindo na alma, de dor, é um processo mediúnico que a gente está querendo fugir, né? Quando a gente descobre, a gente vê que é uma medicação muitas vezes amarga, mas ela é muito boa, é muito gostosa. E muitos de nós até fazemos uma barganha com Deus, achando, não vou trabalhar, agora meus problemas são resolvidos, que a gente vai ficar isento de problemas. O trabalho não dá isenção de problemas, meu amigo. Ele só nos ajuda a enfrentá-los de uma certa forma. Então, o trabalho, ele nos prepara, fortifica os nossos potenciais íntimos, ou a nossa fé, podemos chamar de fé, que a gente muitas vezes confunde, porque a gente acha que fé é simplesmente um processo religioso. Frequentadores de um templo espírita, frequentadores de uma igreja católica, um templo protestante, um templo budista, seja qual for a religião que você professa. Agora, viver uma espiritualidade é algo mais profundo, como traz Emmanuel no livro Consolador, quando ele vai dizer que fé é guardar no coração uma luminosa certeza em Deus. Certeza essa que ultrapassa o âmbito de uma crença religiosa. Então, fé, ela não tem nada a ver com crença. Fé é a certeza. Certeza que mesmo diante de alguns desafios, nós sabemos que esse desafio vai passar. E se eu souber passar, gera um crescimento muito grande, né? Aquilo que no Evangelho segundo o Espiritismo já é falado no final do capítulo 5, o bem e o mal sofrer. Como viver essa experiência de sofrimento que pode gerar crescimento, ou uma experiência de crescimento, ou uma experiência de zona de conforto que vai me deixar lá parado, ancorado. Claro que na vida nós precisamos ter raízes. As raízes nos alimentam, mas não confunda com âncoras. A âncora paralisa e você acaba paralisado ou não sabendo para onde vai, né? O filósofo Sêneca dizia que para quem navega sem destino, qualquer vento é favorável. Então você não tem uma direção. E uma direção segura que o Espiritismo nos apresenta, acima de tudo, foi a questão que Kardec faz. Olha, qual é o Espírito que nos guia, que poderia servir de modelo para toda a humanidade?
E os espíritos respondem: vede Jesus.